Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui hoje com o auxiliar Jones, ele é auxiliar aqui no Templo de Salomão e ele nos ajuda aqui no trabalho do sócio educativo. Faz o trabalho com a gente dentro das fundações aqui em São Paulo e passa a experiência que ele teve, o momento que ele teve envolvido no mundo do tráfico, das drogas, e hoje ele vai contar um pouco da história. Você que é jovem, você que está acompanhando o nosso vídeo agora, o nosso testemunho, o testemunho do Johnny, você que está acompanhando agora esse vídeo, você vai ver que é possível, você mãe, você pai, é possível um jovem sair do mundo que ele vive. Johnny, gostaria que você contasse um pouco da tua história, como você conheceu a igreja, como era a tua vida antes de chegar na igreja, por favor. Eu conheci a igreja, pastor, através da internet. E antes de eu conhecer a igreja, minha vida era... Eu vivia no fundo do poço. Logo aos 13 anos eu conheci a maconha. E da maconha eu conheci também a cocaína. Logo entrei para o crime. E fiquei durante 11 anos. Participei de vários assaltos, tráfico também, guerra na criminalidade. Perdi vários amigos que viviam junto ali comigo no crime, por causa dessas guerras. E eu teve um momento na minha vida que eu não estava mais aguentando viver naquela vida. Quando tu fala a guerra, assim, era o quê? Confronto entre quadrilhas, né? Sim. Rivais. Que a gente tinha o nosso ponto e eles tinham o deles. Ponto de droga. Sim, senhor. E eles tentavam tomar da gente, como a gente também tentava tomar deles. E durante esses confrontos, eu perdi vários amigos. Você viu o amigo teu morrendo? Sim, senhor. Nesses confrontos? Sim, senhor. Perdi vários. E foi... Durante 11 anos eu vivi nessa vida. Foi aí que eu tive a primeira vez que eu reconheci que eu precisava de Deus. Ô Johnny, tu falou que tu começou com 13 anos. Foi a convite de alguém que tu começou a usar droga? Como é que foi? Foi porque foi logo depois que eu perdi minha mãe, né? Nessa idade eu perdi a minha mãe. E nesta mesma época meu pai se envolveu em outro casamento. Saiu de casa. Foi aí que eu fiquei com um vazio grande, né? Foi aí que eu pensei que para preencher esse vazio eu tinha que estar em meio a amizades. E as amizades que eu conheci, todas elas eram viciadas, envolvidas com o crime. Foi aí que eu me aprofundei ainda mais. Nessas amizades, entrei no crime, nos vícios e fiquei durante 11 anos. Tu comentou comigo que tu também esteve envolvido no tráfico de armas, é isso? Sim, senhor. Tráfico de armas. A gente ganhava dinheiro de todas as formas, né? Com o crime, tanto como a maconha, a cocaína, como o tráfico também de armas. A gente chegou a ser preso? Sim, senhor. Cheguei a ficar detido várias vezes. Várias vezes, mas a última vez que eu fiquei preso, eu fiquei 15 dias na CDP. Não cheguei a descer para o presídio. Sim. Porque não tinha vaga no momento que eu fui lá. E aí, Johnny, como que você chegou a conhecer a igreja? Como foi o teu primeiro contato com a fé? Meu primeiro contato é que eu não aguentava mais sofrer. Estava mais de 5 anos sem saber o que era dormir. Porque quando eu deitava, que eu cochilava, logo vinha um pesadelo que alguém ia invadir o barraco que eu estava, ia me matar. Ou então a polícia ia ali também me prender, né? Ou até me matar, porque eu já estava sendo ameaçado pela polícia. Estava devendo também à justiça. Assistente pessoal da justiça sempre estava no meu pé, porque quem deve, eles querem que pague, né? E foi o meu primeiro contato com Deus. Pedi a Deus uma saída. Não aguentava mais. Foi aí que Deus enviou uma pessoa que há muito tempo eu não estava sem falar com ela. E ela fez um convite para mim sair fora do estado, para trabalhar. E naquela mesma hora eu entendi que foi a resposta de Deus. Então não pensei duas vezes, saí de lá e fui para esse estado. Sim. E chegando lá nesse estado, eu recebi um convite para trabalhar numa fazenda. E foi lá que eu fui me esconder. Você foi trabalhar numa fazenda? Sim, senhor, longe de tudo. Longe de cidade, de baladas, de tudo, né? E nessa fazenda, através da internet, eu conheci a igreja, assistindo as novelas. E eu fiquei me alimentando daquilo, né? Aprendi sobre a mentira, sobre várias coisas que eu não sabia que era errado, porque no mundo do crime, essas coisas não é errada. Eu aprendi através da internet, da igreja na internet, no YouTube. E fui me alimentando. E durante um ano eu acompanhei a igreja pela internet e já não estava mais fumando, não estava mais bebendo, não tinha mais aquela... Só acompanhando, né? Não tinha mais aquela depressão
a fissura, né, pela maconha, pela cocaína, nem pela bebida. E foi aí que uma palavra falou comigo, que eu já estava me considerado cristão. Para mim, eu até falava para as pessoas, eu sou cristão, só que eu ainda não entendia sobre o batismo nas águas. Não entendia nada. Não entendia nada, mas meu interior já tinha mudado. Você ficou um ano acompanhando a igreja pelo YouTube? Sim, senhor. Um ano acompanhando certinho. Foi aí que uma palavra falou comigo. Você falou para mim que ouvia o Bispo Macedo, né? Sim, senhor. Ouvia as palavras, as pregações do Bispo Macedo. Tudo que era da igreja, quando postava no YouTube, eu estava lá acompanhando. Porque era trabalho e casa. Casa e trabalho. Aí quando eu estava em casa, que era uma casa lá da fazenda, eu ia me alimentar das pregações, né, que tinha pelo YouTube. Assistia tudo. Era sobre casamento, eu estava assistindo, reunião do domingo, eu estava lá acompanhando, tudo, né? Tudo que envolvia a igreja eu estava se alimentando. E qual foi o primeiro dia, Johnny, que você chegou à igreja, depois de tanto tempo assistindo? Eu vi uma pregação que falava que depois da pandemia, muitos cristãos perderam o costume de ir na igreja, ficaram cristão virtual. Foi aí que aquela palavra estava falando comigo, eu entendi. Então eu vou ter que ir na igreja pessoalmente, né? Presencialmente. Chegando lá, a pregação foi toda para mim, foi toda. E eu passei um mês na igreja, só que eu tinha vergonha, né? Pelo passado que eu tinha vivido, eu tive vergonha de chegar até um pastor, até um obreiro, porque eu já queria me batizar. No primeiro dia que eu ouvi falar sobre, assim, presencialmente sobre o Espírito Santo, eu já tive aquele desejo de se batizar. Mas por causa do meu passado, que eu tinha esse peso na mente, né? Que eu não tinha jeito, por causa do meu passado. Mas o primeiro dia que eu saí da igreja, que eu cheguei na cidade, que meu irmão estava morando na cidade, ele falou para mim que eu já estava com um semblante diferente, né? Perguntou até onde eu tinha ido. Eu falei, fui na igreja. Ele falou, seu semblante está diferente, está leve. E eu passei um mês para se batizar. Foi aí que um obreiro veio até mim, falou comigo, falou se... Ele percebeu que eu já estava firme, né? Já estava indo tudo. Reunião de segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo. E ele falou sobre o batismo. Eu até perguntei, mas o que é que tem que fazer para se batizar? Ele me explicou tudo. Aí eu falei, então eu quero me batizar, vamos batizar agora. Aí eu me batizei nas águas e ele ficou me acompanhando, né? Me acompanhou, falou sobre o batismo do Espírito Santo. E durante 6 meses, né? Porque eu tinha essa dúvida. Eu achava que porque eu tinha vivido no crime, feito o que eu fiz de errado, eu achava que eu não podia receber o Espírito Santo. Até um dia eu cheguei determinado mesmo, um domingo de manhã, vai ser hoje o último dia. Quer dizer, você achava que o fato de você ter vivido uma vida errada no crime, você não era digno de receber o Espírito Santo? Eu achava que não era digno. E até o obreiro, eu pedi orientação para ele, não, é só você se entregar. Foi aí que durante essa semana eu jejuei, levantei mais na noite, foquei mesmo. E quando foi naquele domingo eu determinei, vai ser hoje. Se não for hoje, eu não venho mais na igreja. Eu vou sair da igreja. E foi naquele domingo que eu tive o meu encontro com Deus. Eu tive a certeza que realmente eu fui batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá tudo mudou, né? Tudo mudou porque até onde eu trabalhava, né, na fazenda, as pessoas viram a minha mudança, né? E eles sabiam do meu passado, porque eu sempre falei, olha, meu passado foi assim, foi desse jeito. Sim. Nunca tive vergonha de... Depois que eu aprendi, né, a palavra, sempre falei meu passado. E aí tudo mudou, né, pastor? Tudo mudou. Passei a ter amor pelas pessoas. Meus irmãos, os mais velhos, depois eles viram a minha mudança. No início eles até questionaram, né? Mas depois realmente eles viram a minha mudança. Como até hoje eles ligam para mim, me pedem conselho. Hoje eu consigo orientar todos eles. E no trabalho também, quando eu trabalhava lá nessa fazenda, eles me pediam oração, me pediam orientação. Cheguei a levar muitos para a igreja. Eu reunia toda semana eles, dava uma palavra, fazia uma oração. E quando eu não fazia, o próprio encarregado ele falava assim, tá todo mundo carregado aqui. Dá uma palavra pra gente, uma oração, porque... O encarregado chamava você para fazer oração? Reunia a equipe toda, porque ele falava, ele via que realmente o clima estava pesado, né? Ele pedia, eu fazia oração e ia todo mundo leve, né? Quer dizer, teve uma mudança total. Sim. E foi assim até aqui, né? Deus me chamou para o altar, eu falei, aí você teve o desejo de fazer a obra, né? Sim, senhor. Como é que foi esse processo teu? Você se entregou e você tinha falado para mim que você fez um voto com Deus, de entregar a tua vida para Deus na obra. Foi. Quando Deus ele me chamou, eu tinha minhas dúvidas, né? Por causa também do meu passado. Eu tinha minhas dúvidas. E numa reunião do Intelimen, eu tirei todas as dúvidas. Não importava, até o bispo falou, não importa o meu passado, não importa se eu estava naquele momento ali passando. Fosse cadeirante, né? Não importava.
se Deus colocou em mim esse desejo de fazer a obra no altar, então Ele vai fazer tudo certo até eu chegar lá. E eu sabia disso, né? Até que quando eu falei até para o pastor, ó, eu tenho o desejo de fazer a obra no altar. Ele levou até para o responsável do estado, o bispo me atendeu, e eu falei para ele, eu fui sincero, ó, eu já fui viciado em maconha, cocaína, já fui do tráfico, já participei de homicídios também, fui envolvido, né? E ele viu a minha sinceridade e falou que tinha fé de me colocar na obra. E eu sabia, né? Eu tinha certeza do meu chamado. E eu tinha feito um voto com Deus, que eu ia gastar a minha vida para servir Ele até o fim. Como eu fazia para o mal, para o crime, agora eu ia fazer para Deus, para o ganho de almas. Foi aí que teve o meu processo, né? Das aulas, do pré-board, e fez tudo certo, né? Deus sempre providenciou tudo, que aos olhos humanos era impossível, porque eu devia justiça, tinha nome sujo, e confiando em Deus, Deus providenciou tudo, né? Tudo isso resolveu? Tudo isso resolveu. Não deve mais nada à justiça? Devo nada. Pagou os seus erros lá no passado? Paguei tudo. E Deus, logo assim que eu entrei na obra, nunca imaginei que hoje eu ia estar aqui, né? Em São Paulo, e trabalhando na Fundação Casa, né? Com jovens que quando eu vejo eles, eu me lembro naquela época que eu estava na idade deles, né? Ô Jones, o que você tem a falar para o jovem que está acompanhando agora o seu testemunho, que está envolvido no crime, no tráfico? Talvez tem jovens agora que está vendo o seu testemunho e talvez está pensando o que você pensava que não tem jeito, né? O que você tem a dizer? No fundo, pastor, esse jovem sabe que no fundo mesmo, ele não se encaixa para essa vida que ele está vivendo. Mas muitas das vezes, por conta de uma mágoa, por conta de uma falta de oportunidade, ele acha que ele vive para isso, né? Ele nasceu para sofrer. Eu achava que eu nasci para aquela vida. Só que no fundo ele sabe. E tem jeito para ele. É só confiar em Deus. Confiar em Deus, fazer ali um voto com Deus, que se Deus tirar ele dessa vida, que Deus vai ajudar. Como Deus criou uma situação, enviou uma pessoa que eu nem esperava, e aí ele agarrar essa oportunidade, que vai ter jeito para ele. Então está aí, você que está acompanhando o testemunho do Jones, o mesmo pode acontecer na sua vida. Não importa o que você já fez, não importa o teu passado. Como ele mesmo disse, ele começou a conhecer o trabalho da Igreja Universal através do YouTube. Ele viu a sua oportunidade. E o mesmo pode acontecer com você, jovem. Talvez você está aí agora numa biqueira, talvez você está aí agora num ponto de drogas, talvez você está envolvido no tráfico de armas, tráfico de drogas, já teve envolvimento com homicídios, mas Deus pode mudar a história da sua vida. Só depende de você, uma decisão sua. Se você quiser a nossa ajuda, você pode nos procurar. Eu sou o pastor Ricardo, aqui está o Auxiliar Jones. Nós trabalhamos aqui no Templo de Salomão, ajudando os jovens. Nós ajudamos os jovens que estão internados na Fundação Casa e aqueles que já saíram e jovens da comunidade. Se você quiser a nossa ajuda, você pode nos procurar aqui no Templo de Salomão, ou você pode ir em qualquer igreja universal. Ali estará um pastor, um homem de Deus, assim como ajudou o Jones. Ele não chegou aqui no templo, ele chegou numa igreja universal, pequenininha, né, lá na sua cidade, mas lá tinha um homem de Deus esperando ele. E você que está nos acompanhando agora, aí onde você mora, onde você vive, tem um homem de Deus aí também. E ele vai lhe ajudar, vai caminhar junto com você. Nós costumamos falar aqui no trabalho do sócio educativo que nós andamos com os jovens de mão dadas, até esses jovens ele conhecer, encontrar o Senhor Jesus de fato, de verdade. Esse testemunho é para que você veja, jovem, você pai, você mãe, é para que você veja que é possível sair dessa situação. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.